Jesus instituiu a sua igreja. Jesus, quando deu a sua vida pelo mundo, porque ele amou o mundo, todo aquele que creu, todo aquele que entregou sua vida em Jesus, passou a fazer parte de sua igreja. A ideia de Jesus da qual nós queremos falar é exatamente esta. A ideia de Jesus, o plano de Jesus, o projeto de Jesus de instituir a sua igreja. A igreja é ideia de Jesus. Lá em Mateus 16, verso 18, na sua conversa com seus discípulos, quando ele perguntou o que o mundo, o que as pessoas pensavam a seu respeito, e eles falaram o que as pessoas pensavam a seu respeito, ideias erradas, conceitos errados, como os conceitos das pessoas nos nossos dias. E quando Jesus perguntou a eles o que eles pensavam acerca dele, acerca de Jesus, Pedro tomou a palavra e disse: Tu és o Messias, o Cristo, o Filho de Deus. Jesus elogiou estas palavras de Pedro e disse que essas palavras não vieram dele mesmo, mas do Espírito Santo. E na sequência, Jesus fala que Pedro, e é o significado do nome dele, é uma pedra. Como cada um de nós vamos ver nesta palavra de hoje, somos uma pedra, pedra espiritual na edificação de um prédio. Isto numa metáfora física. Pedra espiritual, portanto, um edifício espiritual, a Igreja de Cristo. Cada um de nós, membro deste corpo de Cristo, para usar uma outra comparação de Paulo, quando faz a comparação da igreja a um corpo, ao corpo humano, cada um de nós membros desse corpo. Uma outra das comparações é edifício, é prédio. Então, cada um de nós é um desses blocos, um desses tijolos, uma destas pedras. Pedra espiritual. Jesus fala que Pedro é pedra, é uma destas pedras. Mas Jesus, o próprio Pedro fala lá na sua carta escrita às igrejas, Jesus é a pedra principal, a pedra de esquina, a pedra angular. Então Jesus, quando conversa com seus discípulos, ele diz: sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do Hades não poderão vencê-la. Irmãos, as portas do Hades não vencem a igreja. Os poderes do mal, os poderes das trevas, não vencem a igreja. São palavras de Jesus. A igreja, ela vence em Cristo. Ele conquistou a vitória para nós. Nosso assunto, ideia de Jesus, portanto, tem a ver com a sua ideia, o seu propósito de edificar, de construir a sua igreja sobre ele mesmo, que é o fundamento, e ninguém pode edificar a sua igreja em outro fundamento. Então é este o nosso assunto hoje, que nós vamos pensar um pouco em igreja, a igreja de Cristo. E já que nós vamos falar sobre igreja, vamos começar falando de uma outra
comparação. E esta outra comparação, quem faz é Paulo. Paulo escrevendo aos Coríntios, e na verdade para instruí-los, para ensiná-los, porque na igreja local, na igreja de Corinto, havia alguns choques, algumas divisões em virtude das preferências pessoais. Então, um preferia um tipo de pregador, outro preferia outro tipo de pregador, e Paulo fala: quem somos nós? Então, lá, numa síntese do que Paulo ensina aos coríntios e a nós, ele diz lá em 1 aos Coríntios 3, verso 6. Eu plantei, Apolo regou, mas Deus é quem fez crescer. Nesta comparação aí que Paulo faz, é claro, ele está fazendo uma comparação de algo muito comum nos dias deles, que era a agricultura, o mundo rural. Na sequência, ele vai, por exemplo, nós colocamos aqui o verso 9 de 1 aos Coríntios 3, ele vai falar: nós somos cooperadores de Deus. Ele está falando sobre os apóstolos, os missionários. Então ele diz: nós somos cooperadores de Deus, vocês são lavoura de Deus, a igreja é lavoura de Deus e edifício de Deus. Aí já para falar da outra comparação, a comparação de um prédio, edifício espiritual. Tomando então este primeiro exemplo, o exemplo da lavoura de Deus, nós podemos entender, inclusive, aqui, Paulo está, por causa do seu assunto, dizendo que ele, os apóstolos, os outros apóstolos, os pregadores da palavra, Apolo, aqueles que iam pregando, ele fala: nós somos cooperadores de Deus. Mas aqui nesta nossa palavra, e quando aplicarmos o texto que fala sobre o edifício espiritual, nós vamos entender que cada um de nós tem um ministério. Cada um de nós, portanto, é cooperador de Deus. E todos, no conjunto, somos o edifício, todos no conjunto somos a lavoura, ao mesmo tempo em que todos no conjunto trabalham nesta lavoura. Inicialmente falando então sobre o verso 6 de 1 aos Coríntios 3. Paulo diz: eu plantei, Apolo regou, mas Deus é quem fez crescer. Que nós percebemos aqui na vida da igreja, usando as palavras de Paulo: um servo de Deus, um obreiro de Deus, um cooperador no reino de Deus. Cooperador ou cooperadora, servo ou serva de Deus, vai e joga a semente, vai e lança a semente na lavoura. Outro vai e rega, irriga, joga água nesta lavoura. Antes mesmo de fazer isto, tem aquele que abre os sulcos na terra, prepara a terra para que a semente venha e seja jogada. Então vamos perceber que há um outro trabalho antes mesmo da semente ser lançada. Alguém prepara o coração das pessoas. Aí outra pessoa vem, ou talvez a mesma, joga a semente. A semente está ali. Um outro vai e cuida
daquela semente e ela começa a germinar, ela começa a crescer. Nós fazemos a nossa parte, mas quem é que faz a semente crescer? Deus faz a semente crescer. Então, o que nós temos aqui nesse ensino de Paulo? Cada um tem sua tarefa. Na Igreja de Cristo, cada um tem uma tarefa. Cada um recebe uma missão de Deus, pelo menos uma missão, pelo menos um dom espiritual para desenvolver. Você já sabe qual é a sua tarefa na igreja, nesta lavoura, no corpo de Cristo, neste edifício? Você já sabe qual é a sua tarefa? De que forma você pode cooperar para esta edificação, para o crescimento do corpo de Cristo? Cada um tem sua tarefa: plantar, regar, preparar a terra antes de fazer isto. Colher também é uma tarefa. A parte de Deus nós não conseguimos fazer. Há pessoas que pensam que elas podem fazer aquilo que só Deus faz. Há pessoas que pensam que vão ser os argumentos dela que vão convencer as pessoas de que elas são pecadoras, vão convencer as pessoas de que elas precisam entregar sua vida a Jesus para serem salvos, para ficarem livres da condenação eterna. Há pessoas que pensam que é através da sua própria inteligência, do seu próprio raciocínio à parte de Deus, que isso vai ser feito. Nós não aprendemos assim na palavra de Deus. Um planta, outro cuida. O crescimento vem de Deus. O crescimento, ele é Deus quem faz. Eu plantei, Apolo regou, mas Deus é quem fez crescer. Por quê? Deus é quem fez crescer. Igreja, nós estamos vendo nesta palavra, neste verso de Paulo, que igreja passa por crescimento. Igreja precisa crescer, igreja precisa se desenvolver. Por quê? Porque a igreja é um organismo vivo. Uma pedra bruta não cresce. Uma pedra não é um ser vivo. A pedra não pode crescer. Olhem esta plantinha na mão aí de um agricultor, quem sabe. Ela é o fruto do cuidado das pessoas, mas quem fez ela germinar, quem deu vida a esta semente, quem a fez germinar? Deus. Igreja é um organismo vivo. Por isso, ela precisa crescer, porque um organismo vivo cresce. Existe um livro, Crescimento Integral da Igreja, escrito pelo pastor Pascoal Piragini, lá da Primeira Igreja Batista de Curitiba. Neste livro, ele dá alguns exemplos de crescimento de igreja, de como uma igreja pode crescer e quais são os sinais deste crescimento. Nós estamos completando 6 anos. Vamos avaliar cada um de nós no sentido pessoal particular e como
no coletivo, no conjunto Igreja de Cristo, se isto faz parte de nós, da nossa vida. Crescimento de igreja, como se dá? A igreja precisa crescer na sede por Deus. Lembram-se daquele salmo que fala: assim como o cervo clama pelas águas, assim a minha alma tem sede de ti, ó Deus. Sede por Deus, sede de Deus. Igreja que não tem sede de Deus, será que é a igreja de Cristo? Sendo que ele é a água viva, ele é a água que dá vida. Sede de Deus. Você tem sede de Deus? Já teve essa experiência de precisar tanto de um copo de água, de estar com a garganta seca e não conseguir encontrar essa água, e quando alguém te dá um copo de água fresquinha, você bebe, até saboreia a água. Que alívio! A necessidade de uma água fresca. É a comparação que nós fazemos aqui sobre a nossa necessidade de Deus. Igreja que cresce tem necessidade de Deus. Necessidade de Deus é uma característica de uma igreja que cresce. Ela anseia por Deus. Ela quer estar junta. Ela quer estar reunida em comunhão uns com os outros, em comunhão com o nosso Deus. Igreja de Cristo, igreja que cresce, outra de suas características é o prazer em adorá-lo, o prazer em reunida adorar o Senhor. Esta é mais uma das características de uma igreja em crescimento, uma igreja que é edificada espiritualmente. Igreja que cresce, outra característica, ela cresce no evangelismo como estilo de vida. Ela tem no evangelismo um estilo de vida. Você tem no evangelismo um estilo de vida. Você não apenas cria, você não apenas aproveita oportunidade, mas cria oportunidades para falar de Jesus. Igreja que cresce, ama as almas, anseia para que as almas perdidas encontrem a Jesus. Ela quer compartilhar aquilo do qual ela faz parte. Jesus, através do seu Espírito Santo em nós. Então, crescimento de igreja se vê no evangelismo como estilo de vida. Outra característica, na ética como fruto da prática da fé. Igreja que cresce, segue os princípios de Jesus. Olha, quando nós estamos falando isso no sentido coletivo, porque é um sinal até mesmo do crescimento numérico, porque este é apenas um efeito do outro crescimento que estamos falando, que é o crescimento e maturidade espirituais nas igrejas de Cristo. A genuína igreja de Cristo é uma igreja ética, vive os princípios ensinados por Jesus, por seus apóstolos que foram inspirados pelo Espírito Santo. Igreja que cresce é uma igreja que cresce no amor para com os de dentro e os de fora da igreja. Igreja em crescimento. Ora, seus membros amam-se uns aos outros. Nós percebemos este amor fraterno na comunicação, no relacionamento entre esses irmãos, e eles amam também os de fora.
E é por isso, inclusive, que prega o Evangelho, para que possam ganhá-los para Cristo, para que possam ser cooperadores e o Espírito Santo, então, faça o seu papel, o papel de trazer essas pessoas para o corpo de Cristo. Igreja que cresce, outra característica, cresce no amor como resultado da transformação espiritual que vivemos. É a ação do Espírito Santo em nós, produzindo esta transformação, a santificação. Cada um destes são alguns dos aspectos, algumas das características, alguns dos sinais e resultados do crescimento da igreja. Avalie o crescimento da nossa igreja nestes 6 anos. Crescimento em espiritualidade que vai resultar até mesmo no crescimento numérico. Para você avaliar a nossa igreja, é impossível que você não se avalie a si mesmo. Então, nós sabemos, através do que Paulo diz aí, que cada um de nós tem a sua função, mas eu sou um cooperador no reino de Deus. Somos estes cooperadores. Nós como cooperadores de Deus, lavoura de Deus e edifício de Deus, agora indo para o verso 9, deixa eu achar aqui, verso 9. Quando nós falamos de crescimento, nós estamos falando então da igreja no coletivo, mas cada um de nós tem a sua parte, tem aí o aspecto individual de cada um de nós. Então, quando Paulo fala, eu plantei, olha, isso está aqui embaixo, no verso 6, quando ele fala, eu plantei, Apolo regou, mas Deus é quem fez crescer, é Deus que dá o crescimento. Lá no verso 9, acima, ele vai dizer, pois nós somos cooperadores de Deus. E aqui nós podemos entender muito bem isto. De que forma? Vou trazer aqui para os irmãos. Cooperadores. Nós vemos aí um rapaz arando a terra. Para considerarmos o exemplo de Paulo, da terra. Ele diz, cooperadores, nós cooperadores de Deus. Ali ele falando dele, dos apóstolos, dos missionários, os evangelistas. Aqui vamos entender a igreja como um todo, uma vez que cada um de nós tem o seu papel no corpo de Cristo. E aqui vamos falar na lavoura de Cristo, que é a igreja. Temos um homem ali preparando a terra e pegamos aí uma imagem antiga, uma imagem onde não há a tecnologia. Não é como, por exemplo, esta outra imagem. Aqui, a terra é cuidada através de toda uma tecnologia. E a igreja dos nossos dias, a tecnologia tem o seu lugar. Nós estamos, neste momento, usando tecnologia. A tecnologia está a nosso serviço. A tecnologia pode estar a serviço da igreja. Numa lavoura, um trator faz muito bem e melhor o trabalho de arar, principalmente numa terra grande, faz um trabalho muito melhor do que alguém que faz
este trabalho aqui embaixo, na mão, ou com a ajuda de animais. Bem, este aqui é um exemplo de alguém que é cooperador para que a terra fique pronta, para que a semente seja lançada. Então, Paulo diz, nós somos cooperadores. Aqui vamos lembrar de todos nós. Trabalhamos no reino de Deus. Todos aqueles que têm um ministério e trabalham na obra de Deus. Você tem um ministério. Se ainda não colocou em prática esse ministério, ore a Deus para que te faça entender, para que te ilumine em relação a essa questão. Todos aqueles que têm um ministério e trabalham na obra de Deus são os cooperadores na igreja, na lavoura, para usar aí o termo usado por Paulo. E o que é uma lavoura? Porque ele diz, vocês são lavoura de Deus. Lavoura, no seu sentido original e real, duas coisas. O ato de preparar o terreno para cultivá-lo, isso já é lavoura, e o próprio ato de cultivar, o cultivo da terra, a agricultura, o lavradio, lavrar a terra. Isto é lavoura. Então percebam, a igreja de Cristo, ela é lavoura no sentido de que ela coopera para que a semente seja lançada, no sentido de que ela prepara os corações para que a semente seja lançada, no sentido de que aqueles que nascem de novo, quando a semente germina, quando o Espírito Santo faz o seu papel e nós temos uma pessoa convertida, o trabalho da igreja continua no ensino da palavra, na admoestação, na disciplina. Quando nós esclarecemos a palavra de Deus, a vontade de Deus para as nossas vidas, quando juntos oramos, quando compartilhamos uma palavra uns com os outros, quando intercedemos uns pelos outros, quando ajudamos aqueles que precisam. Tudo isso é lavoura de Deus. E olha aí quantos cooperadores nós podemos ter. Então, no sentido metafórico aqui, lavoura é a plantação, é também o conjunto de preparar a terra, de cuidar da terra, de ver tudo aquilo crescer até o momento da colheita. Isto é lavoura. Agora, Paulo fala mais, ele fala que ele diz, nós somos cooperadores de Deus, vocês são lavoura de Deus e edifício de Deus. Ele está falando o quê? Que comparação é essa agora? Um prédio, uma construção. A ideia é de edificação, é de construir um edifício, um prédio, sendo a igreja este prédio e cada um de nós uma das pedras que faz parte deste edifício, um dos blocos, um dos tijolos que compõem este edifício. Esta é a comparação que o apóstolo Paulo faz. E nós podemos ir até aquela passagem de Pedro, deixa eu achar essa passagem aqui agora. 1 Pedro, primeira carta de Pedro, capítulo 2, versos 2 a 5, para agora falarmos da igreja, do crescimento da igreja, da necessidade deste crescimento, como isto acontece dentro da palavra de Deus. Então, que nós temos aí o apóstolo Pedro agora falando, mais um dos cooperadores de Deus ali, que trabalharam
na edificação do corpo de Cristo, na edificação desta casa espiritual, para usarmos agora as palavras de Pedro. Então ele diz, como crianças recém-nascidas, como um bebê, desejem de coração o leite espiritual puro, para que por meio dele cresçam para a salvação. O que Pedro está falando aqui com leite espiritual puro não é aquilo que Paulo fala lá aos Coríntios, quando ele fala, o bebê começa com leite, depois vem a sopinha, a papinha, até chegar ao alimento sólido. Não, o exemplo de Pedro aqui, a abordagem de Pedro, é no sentido de leite como alimento necessário, apenas isso. Não a diferenciação de alimentação que Paulo fala lá, porque ele está tratando de outra questão ali. Então, Pedro diz, Igreja de Cristo, você e eu, como um bebezinho, como crianças recém-nascidas, desejem de coração o leite espiritual puro, para que por meio dele cresçam para a salvação. O que ele diz aí? Vamos pensar num bebê. Desejem de coração o leite espiritual puro. Como é que um bebê se expressa ao desejar insistentemente o leite? Porque ele está com fome e precisa de alimento para crescer, para se desenvolver. O que o bebê faz quando quer mamar? Chora com todo o seu pulmão. Sabe o que Pedro está falando para você e para mim? Devemos querer, desejar o alimento espiritual com a intensidade de um recém-nascido que precisa do leite para sobreviver. E ele chora ali com todas as forças do seu pulmão, e a mãe fica, às vezes, desesperada se ele já estiver na fase da mamadeira, ou se, por algum motivo, ela não puder amamentar do próprio peito, ela corre para fazer a mamadeira. Por quê? Porque ele está ali dando alarme. Pedro te ensina, Pedro me ensina a querermos a palavra de Deus, que é o leite espiritual, é este leite puro, necessário ao nosso crescimento, necessário ao nosso desenvolvimento. Como é que a igreja cresce? Leite espiritual, palavra de Deus. Ele diz, para que por meio dele cresçam para a salvação, para que por meio dele nós possamos nos desenvolver e esta salvação que é nossa vá sendo manifestada no processo de crescimento, de santificação. Temos nesses versos 2 a 5, dois assuntos aqui a tratar. Primeiro assunto, este que nós estamos falando aqui, como um bebê deseja leite. É assim que a igreja precisa desejar Bíblia. É assim que você precisa desejar Bíblia. Como um alimento sem o qual você não vive espiritualmente. Você não fica raquítico e fraco. Bíblia. E Deus vai atuar quando nós lemos a sua palavra, quando nós meditamos nela, e ele vai agir em nós e nós vamos crescer. Você deseja desta forma a leitura, a meditação na palavra de Deus, o estudo bíblico, a pregação da palavra? Você deseja desta forma? É por meio disto que nós crescemos nesse processo de salvação. Verso 3, Pedro continua falando, como uma conclusão desse verso 2.
desejem este alimento espiritual que faz crescer, agora que vocês provaram que o Senhor é bom, agora que nós experimentamos a graça de Deus, agora que somos nova criatura. Esta a palavra de Pedro na primeira parte destes 4 versos. Na segunda parte, versos 4 e 5, Pedro vai falar de uma outra coisa importantíssima para o crescimento. Olha, por trás disto está o quê? Oração. Por quê? Porque Pedro vai falar que nós precisamos nos aproximar de Jesus. E nos aproximando de Jesus, nós vamos ser úteis como pedra na edificação da casa espiritual, que é a igreja. Cada um de nós, cooperadores de Cristo, vamos ser úteis nesta construção, nesta edificação. Então, ele fala, à medida que se aproxima dele, a pedra viva, rejeitada pelos homens, mas escolhida por Deus e preciosa para ele. O que Pedro está falando? Como crianças recém-nascidas desejam de coração o leite espiritual puro, para que por meio dele cresçam para a salvação, agora que provaram que o Senhor é bom. À medida que vocês se aproximam dele, à medida que vocês se aproximam de Deus, o que ele diz? À medida que se aproximam dele, a pedra viva rejeitada pelos homens, é muito fácil entender isso, ele é a pedra angular, a pedra principal, foi rejeitada pelos homens, mas todo aquele que crê, ora, tem a vida eterna, passa a pertencer a esta edificação espiritual, é disso que Pedro está falando. À medida que se aproximam dele, o que Pedro está ensinando cada um de nós aqui? Que nós precisamos nos aproximar de Jesus, precisamos a cada dia estar mais perto dele. Isso implica em relacionamento, um relacionamento cada vez mais próximo. Como pode existir esse relacionamento sem? 1, o alimento que nós já falamos, a leitura da Bíblia. 2, a conversa com ele, a oração. E hoje pela manhã, mais uma vez, ouvimos desta importância. Professora, irmã Lindiane, falando da necessidade deste relacionamento, de estarmos perto de Deus, de orarmos. Então Pedro fala, à medida que se aproximam dele, não se esqueçam que nós estamos falando de crescimento, ele que é a pedra viva, portanto, organismo, igreja, organismo vivo, ele que é a pedra viva, rejeitada pelos homens, mas escolhida por Deus e preciosa para ele, para Deus. Que Pedro diz a você e a mim, aproximemo-nos de Jesus. Você se aproxima de Jesus todo dia? Você está junto dele, junto com ele, em comunhão, em relacionamento estreito a cada dia? Olha, como é que a igreja cresce. E no verso 5, vocês também estão sendo utilizados como pedras vivas. Então, não vamos perder a ideia. À medida que se aproximam dele, vocês também estão sendo utilizados como pedras vivas na edificação de uma casa espiritual. Olha o que Pedro está falando. Existe uma casa espiritual, que é este edifício, a igreja. À medida que nós nos aproximamos de Jesus, à medida que o nosso relacionamento é mais estreito com ele, nós também somos utilizados como pedras vivas. Jesus, pedra de esquina, pedra angular, pedra principal. Nós, pedra com ele, utilizados nessa construção. Agora, de que forma cada um de nós é usado nessa construção? Voltamos ao assunto dos cooperadores, das tarefas que cada um de nós tem. Quando nós nos aproximamos de Deus, ele nos torna isso claro. Então, vocês também estão sendo utilizados
como pedras vivas na edificação de uma casa espiritual para serem. E aí vem os efeitos deste aproximar-se de Jesus, a pedra principal. Nós vamos ser o quê? Sacerdócio santo. O que é isto? O que é um sacerdócio santo? Nós vamos sendo utilizados como pedras vivas na edificação de uma casa espiritual para sermos sacerdócio santo, para refletirmos a santidade de Deus. Você reflete a santidade de Deus com as suas palavras, com o seu olhar, com as suas atitudes, mais com os seus pensamentos. A boca fala daquilo que o coração está cheio. Refletimos a santidade de Jesus. Isto é ser sacerdócio santo. Que mais nesta aproximação? Pedras, cada um de nós, pedra viva, parte deste corpo de Cristo, deste edifício, desta casa espiritual. Culto a Deus, adoração ao Senhor. Então, nós também vamos sendo utilizados como pedras vivas na edificação de uma casa espiritual para sermos sacerdócio santo, ou seja, refletirmos a santidade de Deus, oferecendo sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus. O que são esses sacrifícios espirituais? A nossa adoração, a dedicação da nossa vida a Ele, o amor nos movendo para que nós possamos servi-lo quando atendemos à necessidade das pessoas. Isto é, oferecer sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus. E olha, lembrando da IBD novamente, lembrem-se que Deus rejeitou o sacrifício de Caim e aceitou o de Abel. Por quê? Porque o sacrifício de Abel era adoração. O sacrifício de Caim não era adoração. Como é que uma igreja cresce? Quando ela adora de verdade, quando ela não canta da boca para fora, quando ela sabe o que está cantando, quando ela compreende a palavra, quando ela está louvando do coração ao nosso Deus. E quando na sua vida ela mostra isso. E tudo isto é por meio de Jesus Cristo. Tudo isso nas nossas vidas é por meio de Jesus Cristo. Como é que nós fechamos tudo isto então? Aqui está a lavoura. Aqui está Pedro nos desafiando neste texto. Aqui está, vamos dizer assim, representando a mão de Deus, o resultado do que Deus faz quando nós nos colocamos nas suas mãos. E a palavra que eu quero deixar aqui conosco hoje, aniversário de nossa igreja, é que nós abracemos esta ideia de Jesus. Foi ideia dele que a igreja fosse edificada. Foi ideia dele, numa outra comparação, que a igreja fosse sua noiva. Foi ideia dele que nós fôssemos o seu corpo e ele a cabeça. Por isso a santidade, irmãos. Nós somos corpo de Cristo. Nos outros termos lá,
neste mesmo capítulo 3 de 1 aos Coríntios, nós somos casa de Deus, santuário do Deus vivo. Por isso precisamos nos apresentar em santidade. Como é que uma igreja que é organismo vivo, a igreja é viva, por isso o natural é ela crescer. Como é que nós crescemos? Colocando em prática tudo que nós falamos aqui. É assim que nós abraçamos esta ideia de Jesus. É assim que nós nos aproximamos mais dele. É assim que nós dizemos, estamos contigo. As pessoas falam, né? Estamos juntos. É assim que a igreja de Cristo cresce. E esse é o meu desejo para nós, igreja local aqui na Vila Augusta. Este é o meu desejo para toda a igreja local de Cristo. Há igrejas que estão numa crise tremenda. O que tem de ensino que não é ensino de Deus para a igreja, não é alimento de Deus, não é leite puro, leite espiritual puro. Olha, é sopa venenosa, para falarmos lá do profeta do Antigo Testamento, quando alguém foi colher lá alguns legumes para fazer uma sopa e colheu, na verdade, alguns produtos lá da terra venenosos. O que o profeta foi? Jogou lá um pouco de farinha e tudo ficou bom, tudo ficou saudável. A boa alimentação é a bíblica genuína, não o que tanta gente ensina por aí. Então, qual que é o nosso desejo, a nossa oração? Que os cooperadores estejam realmente preparando a terra, dando o alimento sólido, o alimento verdadeiro, puro, para a igreja, a fim de que possamos crescer. Você e eu podemos fazer a nossa parte. Você e eu precisamos verificar se o alimento que estamos recebendo é puro e verdadeiro. Olha, nesses dias em que as pessoas vão na internet, buscam tudo quanto é tipo de palavra, cuidado. Tem palavras ditas com tanta, assim, firmeza, e é o lobo que está por trás dessas palavras. Disfarçado em cordeiro, mas lobo. Cuidado com as promessas que não vêm de Deus. Cuidado com a distorção das promessas de Deus. A igreja cresce da forma como nós falamos aqui. Alimento genuíno, alimento verdadeiro, que é a palavra de Deus. Quando nós nos aproximamos dele, nós crescemos através da oração, através da nossa dedicação de vida, através da santificação. Olha, se falta santificação na sua vida, mergulhe na palavra de Deus. Olha, que vontade de pregar de novo. Mas a gente precisa acabar aqui. Sabe por que deu vontade de pregar de novo? Para falar das escolhas que nós temos e muitas vezes escolhas erradas que fazemos no pouco tempo que temos. Poderíamos ficar com Deus e ficamos com lixo muitas vezes. Saibamos administrar nosso tempo, nossa vida, e que Deus esteja na direção de todas as coisas. Amém? Abrace a ideia de Jesus. Tenha comunhão com a Igreja de Cristo. Faça parte dessa comunhão. Seja um dos cooperadores e um daqueles que também são alimentados pelo trabalho uns dos outros. E assim todos seremos edificados. Igreja de Cristo, lavoura de Cristo, edifício, casa espiritual de Cristo, corpo de Cristo, sendo Ele o cabeça ou a cabeça deste corpo. Amém?